Glória a Deus. A Deus seja a honra e a glória. Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aproveitando que vocês estão de pé, eu gostaria de fazer uma leitura rápida. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Que bonito vocês estão aqui de cima. Uau, a igreja está bonita hoje, está cheia. Glória a Deus, que bênção, né? Eu estava ali comentando com a minha pastora, pastora Damares. Eu acho que já tem uns 20 anos que eu prego, pastora Damares, mas é sempre a gente dá aquele friozinho na barriga, né? Fica meio nervoso. A responsabilidade é grande, né, irmãos? De estarmos aqui para falar da palavra de Deus é algo muito sério, mas eu quero louvar a Deus, porque o Senhor é bom, misericordioso, e agradecer desde já a minha pastora e todas as pastoras, os nossos pastores também, pela oportunidade que sempre me dão de estar aqui pregando a palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela vida desta igreja, que dá oportunidade para nós mulheres também de expressar, de falar aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, em especial para todas as mamães que aqui estão, para todas as mulheres. Os homens também vão ser abençoados com esta palavra, mas vocês seguram um pouquinho que hoje eu vou me direcionar muito a elas, né? A esta palavra, mas eu quero dizer que todos nós sairemos daqui abençoados pela poderosa palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de ler Lucas capítulo 1 e apenas o versículo 59 até o versículo 63. Lucas capítulo 1, versículo 59 até o versículo 63. E aconteceu que ao 8º dia, eles vieram circuncidar o menino e o chamaram-no Zacarias, conforme o nome do seu pai. E respondendo a sua mãe disse: não, mas ele será chamado João. E disseram-lhe: não há ninguém que na tua parentela que se chame por este nome. E eles fizeram sinais ao pai, como ele queria que o chamasse. E ele, pedindo uma tábua de escrever, escreveu dizendo: o nome dele será João. E todos se maravilharam. Amém? Podeis assentar, obrigada, glória a Deus. Aleluia. Eu quero aqui começar desejando um feliz Dia das Mães para todas as mamães de filhos e para mamães também de pessoas que cuidam de pessoas. Às vezes você ainda não gerou, mas você tem cuidado de pessoas, então você também é uma mãe espiritual, uma mãe prestada, não é assim? Que Deus abençoe a cada mamãe que está aqui nesta manhã gloriosa. Eu louvo a Deus porque eu fui mãe de 2, e 2 também que Deus me deu para criar, mas do meu ventre foi 2. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Um não está aqui, mas está aqui a minha filha Radassa, e eu agradeço a Deus por ter o privilégio de ser mãe, e é uma dádiva, um presente maravilhoso que Deus concede a todas nós. Eu buscando ao Senhor uma palavra para esta manhã, o Senhor me levou a esse texto, e o Senhor falou muito comigo durante essa semana em relação a esse texto, uma mensagem que eu já preguei, mas não da forma que eu vou ministrar hoje, e o Senhor me levou a entender aqui alguns ensinamentos que nós como mãe precisamos ter, alguns posicionamentos que nós precisamos tomar como mulher de Deus, e especialmente depois também que nós nos tornamos mães. Eu li aqui um texto que está no livro de Lucas, e no capítulo 1 do livro de Lucas, nós vamos ver ele escrevendo a sua carta a Teófilo, onde que ele vai relatar alguns acontecimentos da vida de Jesus. Ele começa dizendo assim que ele fez uma pesquisa, uma investigação, né? Procurou aí nas pessoas que estiveram com Jesus, que andaram com Jesus, que caminharam com Jesus, para pegar informações acerca de Jesus, dos milagres, dos acontecimentos daquela época. E ele começa o capítulo 1, relatando a história de um casal que viveu no tempo em que o rei Herodes governava a nação de Judá. E eu me atio um pouco aqui esta frase que diz que foi no tempo do rei Herodes, porque nada da Bíblia está lá por um acaso, né? E quando a gente olha a história deste rei, nós vamos ver que este rei
que foi o rei na nação de Judá, era um rei muito opressor. Era um rei muito mau, que era chamado Herodes o Grande, né? Cruel, impiedoso, meio paranoico. Era um rei que tinha muita maldade no seu coração. E nesse tempo aqui, a nação de Judá então estava vivendo uma crise. Eu posso dizer duas. Uma crise política, porque aqui temos um rei que não glorificava a Deus. Temos um rei que fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor. E agora do outro lado nós temos uma crise espiritual. Porque nós vamos ver um silêncio de Deus. Um silêncio de mais de 400 anos. Um silêncio onde não se ouvia Deus falar mais, através de profecias e milagres. Então nós temos aqui pelo menos duas crises acontecendo nesse tempo. Uma crise política e também uma crise espiritual. É um tempo de silêncio, um tempo de trevas, um tempo de crise. Esse era o tempo que a nação de Judá estava vivendo, quando o rei Herodes o governava aquela nação. Mas a Bíblia me diz que nesse tempo, nesse momento, que tudo isso estava acontecendo nesse contexto histórico aqui, nós vamos ver o Senhor chamando um casal para viver algo sobrenatural, para viver algo que abalaria as estruturas daquela nação, naquele tempo e naquela época. E eu chamo a atenção de vocês para esse texto, para o início dessa pregação, para dizer que, mesmo em meio a crises e dificuldades que nós enfrentamos, que nós olhamos e talvez não estamos observando o agir de Deus de forma física, onde podemos ver com nossos próprios olhos o trabalhar de Deus, o Senhor pode estar em silêncio em alguns momentos de crise, dificuldades na nossa vida, mas isso não significa que Ele não está trabalhando. Isso não significa que Ele de forma sobrenatural está trabalhando em favor de nós, em favor daqueles que o servem. Mesmo em tempo de crise, quando imaginamos que Deus não está observando o que está acontecendo aqui na terra, Ele está nos ensinando que, embora Ele esteja em silêncio, Ele está agindo. O fato de não haver manifestações visíveis do que Ele está fazendo, não significa que Ele não esteja trabalhando. E é justamente nesse momento que nós pensamos que Ele está em silêncio, que nós pensamos que nós estamos em crise, que nós pensamos que não estamos ouvindo a voz de Deus e o trabalhar de Deus, é justamente nessa hora que o Senhor está observando para encontrar alguém posicionado para Ele fazer um milagre, para Ele usar. Então nessa manhã eu quero iniciar esse sermão dizendo para você algo. Que não importa a situação que você esteja vivendo hoje, a crise que você esteja passando. Talvez você está pensando até que Deus está em silêncio, porque você não está vendo o trabalhar dele visivelmente, mas deixa eu te dizer, o Senhor continua trabalhando. O Senhor continua agindo. Ele pode estar em silêncio, mas as mãos deles não estão paradas. Ele continua trabalhando no espiritual para poder entregar milagres e bênçãos que você espera da parte do Senhor. Glória a Deus. Então, dentro desta crise, Lucas começa a escrever, a partir do versículo 5, sobre a história de um casal chamado Zacarias e Isabel. Para que você entenda um pouco sobre a vida desse casal, eu vou falar um pouco dos dois de forma bem rápida. Nesse tempo, então, em que o rei Herodes governava a nação de Judá, havia cerca de 18 mil sacerdotes. De 18 a 20 mil sacerdotes, eram muitos sacerdotes. E esses sacerdotes, eles eram divididos em grupos. Então havia 24 grupos de sacerdotes, dividido por eles. E a Bíblia diz que Zacarias era um desses sacerdotes. Zacarias fazia parte da 8ª turma, que era a turma de Abias. E quando você olha
esse contexto, você vai observar que o sacerdote era de suma importância para aquele tempo, para os serviços na casa do Senhor. E ele era um dos escolhidos para servir na casa do Senhor como um sacerdote. Zacarias significa, o seu nome significa lembrado por Deus. Porque mesmo depois de muito tempo servindo ao Senhor, mesmo depois de muito tempo que ele esperava algo da parte do Senhor, ele foi lembrado por Deus para receber um milagre que ele e a sua casa esperavam. Mas também não era diferente do outro lado. Lá nós temos agora a sua esposa Isabel. Isabel também fazia parte de uma linhagem sacerdotal. O texto me diz que ela era filha de Arão, o sumo sacerdote. Aquela mulher também era uma mulher que vinha de uma linhagem sacerdotal, que estava acostumada a ver sua família servindo ao Senhor em obediência e em fidelidade. Era uma família escolhida. Era um casal escolhido, que vinha de uma família escolhida por Deus para servir ao Senhor no sacerdócio na casa de Deus. O nome de Isabel significa promessa de Deus, porque também na vida dela Deus cumpriria uma grande promessa que Deus havia feito para o seu povo e também para a vida daquele casal. Quando você olha também para o texto vai me dizer duas coisas importantes sobre esse casal. E que coisas são essas? O texto diz que eles eram justos e irrepreensíveis na presença de Deus. Isso está querendo me dizer o quê? O que Lucas estava querendo dizer quando ele disse que esse casal era justo e que esse casal vivia irrepreensivelmente na presença de Deus? Quando você vai buscar o que significa essa palavra justa, você vai ver que esse casal não devia nada ao Senhor. Era um casal que vivia em justiça e em verdade na presença do Senhor, irrepreensivelmente. A palavra justo no grego significa não devia nada para ninguém. E também irrepreensivelmente significa que não precisavam ser repreendidos nos mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, era um casal exemplar. Era um casal que serviam a Deus por todos esses anos da sua existência, com fidelidade, com amor, naquilo que o Senhor havia confiado para esse casal, naquilo que o Senhor havia entregado para eles. Ninguém precisava repreendê-los. Ninguém precisava repreender Zacarias ou Isabel. Ninguém precisava dizer eles devem alguma coisa, porque não tinha o que eles... O texto diz que eles não tinham o que dever, que eles não deviam nada a ninguém, especialmente na obra do Senhor e nas práticas que eles faziam para servir a Deus. Muitos anos servindo ao Senhor. Um casal irrepreensível, um casal exemplar. Servia a Deus com dignidade, com fidelidade, com obediência. Mas a Bíblia nos dá um porém na vida deste casal. Além de nos dizer sobre duas características importantíssimas, a Bíblia vai nos dizer sobre uma vírgula nessa história. Quando o texto diz assim, porém, Isabel era estéril. Porque Isabel era estéril e também o seu marido e ela já eram avançados em idade. Apesar de ser um casal fiel ao Senhor, apesar de ser um casal que viviam justamente, irrepreensivelmente, todos os anos da sua vida servindo a Deus, apesar de Zacarias estar lá no meio dos outros sacerdotes, servindo a Deus, a Bíblia diz que Isabel era estéril. Isabel não podia gerar filhos. E quando nós olhamos para dentro desse contexto, da cultura daquele tempo, você sabia que a esterilidade, você já sabe disso, que era algo extremamente grave para aquele tempo, extremamente sério para a mulher daquele tempo. A mulher que não podia gerar naquele tempo era considerada esquecida por Deus, era considerada até mesmo amaldiçoada por Deus. Então não gerar filhos naquele tempo era algo grave. Não é como hoje que algumas mães, algumas mulheres, melhor dizendo, escolhem não ser mães por decisão própria,
porque querem aí fazer outras coisas e não querem ter um filho porque acham que talvez podem atrapalhar. Mas naquele tempo não, a mulher, ela era criada, ela já era projetada para gerar, para dar filhos, para dar descendência. Então quando a mulher não gerava, era algo grave para a sociedade daquela época. Então eu coloquei aqui que possivelmente Isabel enfrentava algumas dores profundas por ela não conseguir gerar filhos. Possivelmente ela enfrentava algumas dores internas que ela carregava dentro da sua alma. Algumas, por exemplo, como a vergonha, a humilhação, a rejeição, o sentimento de esquecimento por Deus, a sensação de abandono, o medo de ter que receber em sua casa uma segunda esposa, porque naquele tempo, se uma não gerava, casava-se com outra para que pudesse dar filhos ao marido. Então observe que o coração de Isabel poderia ser um coração amargurado. Ela poderia carregar essas dores de forma muito intensa e profundas na sua alma e no seu ser, pelo fato de ela não conseguir gerar, mesmo sendo uma serva de Deus. Mesmo Lucas escrevendo que ela era justa e que ela vivia irrepreensivelmente na presença do Senhor. E nós podemos abrir um parênteses aqui para dizer algo para você. Mesmo nós servindo a Deus, mesmo nós que somos fiéis e procuramos andar em justiça na presença do Senhor, não estamos isentos de passar por provações e lutas. Não estamos isentos de passar por esterilidade em algum momento da nossa vida e o Senhor serrar a nossa madre. Mas não se preocupe, porque Deus está dizendo que Ele busca alguém posicionado. Enquanto você não estiver gerando, você precisa estar posicionado para receber o milagre do Senhor. Pode me dar um pouquinho de retorno aqui, por favor? Apesar de tudo isso, Isabel não permitiu ser dominada por esses sentimentos. Isabel não permitiu ser dominada pelas dores que ela carregava. Ela era estéril, mas ela resolveu se posicionar. O que Deus está dizendo para algumas mulheres aqui nesta manhã, e que não importa a dor que você carrega na sua alma, não importa as lutas que você viveu. Quem sabe você está como Isabel. Você carrega uma vergonha, você carrega uma humilhação, você carrega uma rejeição. Quem sabe o sentimento de achar que Deus esqueceu de você porque você ainda não recebeu o milagre. Quem sabe a sensação de abandono. Quem sabe você está vivendo nesse cenário agora como Isabel viveu. Mas eu vim aqui te incentivar a aprender com essa mulher nesta manhã. Não se deixe levar pelas suas dores. Se posiciona, porque Deus está buscando mulheres posicionadas para receber o que Ele tem para fazer. Aleluia! Aí você pode me perguntar assim, mas o que é ser uma mulher posicionada? O que é ser posicionada ou posicionado em Deus? É você não deixar que as feridas da sua alma, é você não deixar que as dores que você carrega impeça você de se colocar de pé, impeça você de estar em posição de quem crê no milagre. Isabel servia a Deus com fidelidade, sem murmurar. O texto não me mostra ela reclamando. O texto não me mostra ela murmurando. O texto não me mostra ela questionando a Deus. O texto me mostra que ela era justa e irrepreensível, mantinha sua fé, sua fidelidade e seu trabalho na casa do Senhor. Era ela se dizendo, eu não me deixo levar pelas minhas dores, eu não me deixo levar pelos meus traumas, eu não me deixo levar por aquilo que eu fiz, eu não sou vítima mais dessa situação, eu me posiciono para servir a Deus, independente daquilo que Ele me dá, eu estou posicionada. Eu quero que você diga para pelo menos duas mulheres, a esterilidade não é o fim.
Mas é o cenário perfeito para o milagre. Diga assim: mas para o milagre acontecer, é necessário você estar posicionada. Quantas mulheres posicionadas vieram para adorar Jesus nesta manhã? Deixa eu ver pelo menos 10 aqui. Aleluia! Pois bem, então naquele tempo, era feito um sorteio entre os sacerdotes, e um sacerdote era escolhido para entrar no templo, para queimar o incenso no Santo dos Santos em favor do povo, em oração, em adoração pelo povo. E o texto diz que um dia eles fizeram esse sorteio e essa honra caiu para Zacarias. Zacarias foi escolhido para entrar e queimar o incenso na presença de Deus. Diga assim: Deus, às vezes, vai usar a sorte em seu favor para te abençoar. Zacarias está lá no meio daquele tanto de sacerdotes. Você imagina se não é Deus, né? 18, 20 mil sacerdotes e um ser escolhido e o anjo descer e falar com ele. Isso aí já era o projeto, o plano de Deus. E muitos deles não haveria de ser escolhidos porque não ia dar tempo, é muito sacerdote. Mas o texto diz que eles fazem o sorteio e a sorte cai sobre Zacarias. E Zacarias agora é escolhido para queimar o incenso na presença de Deus. Naquela ocasião tão especial. O incenso, irmãos, era uma das partes mais importantes do culto a Deus. Quando se queimava o incenso, representava os pedidos de oração e adoração do povo para com Deus. Quando o sacerdote entrava para queimar o incenso, o povo ficava do lado de fora orando. E ele entrava lá para queimar o incenso em favor dele, da sua família, em favor do povo. Era entregando as orações como um cheiro suave à presença de Deus. Era algo extremamente importante naquele momento. E o texto diz que quando ele entra para queimar o incenso, o anjo aparece do lado direito. E o anjo Gabriel aparece para Zacarias e vai dizer assim: olha, Zacarias, não temas. A sua oração foi ouvida. E a tua mulher Isabel terá um filho. Bastava Deus dizer isso? Bastava, mas era filho com propósito. Era filho com identidade. Era filho que já havia sido escolhido para um grande projeto. Então Deus não vai dizer assim: olha, tua mulher Isabel terá um filho, coloca o nome que você quiser nele. Ele vai ser o que você quiser. Não, o texto me diz que ele disse: Isabel, a tua mulher terá um filho e lhe porás o nome de João. Quando o anjo estava dizendo isso, ele estava dizendo assim: olha, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, ele mandou eu descer aqui na terra só para te dizer que você vai ter um filho, o nome dele é João. Deus está dizendo, ele já tem identidade, ele já tem propósito, ele já tem promessa. Você só recebe o milagre, tá bom, porque eu vou usar ele de forma grandiosa. Era alguém que já havia sido escolhido por Deus com identidade. E qual era o propósito desse menino? Aí começa o anjo a descorrer. Versículo 13 ao 17. João agora vai ser marcado desde o ventre pela identidade e o propósito de Deus. Ele vai dizer, quem vai ser o menino? O menino vai ser grande diante do Senhor. O menino não vai beber vinho nem bebida forte. O menino vai ser cheio do Espírito Santo. O menino converterá muitos. Se eu fosse você, estava dando glória. O menino vai converter muitos em Israel. O menino vai preparar o caminho do Senhor. E o menino vai voltar o coração dos pais para os filhos. Quando Deus entregou a promessa para aquele casal, Deus estava dizendo assim, esse menino, ele já tem identidade e ele já tem propósito. Você já sabe quem ele é? Ele vai ser João. Você já sabe o que ele vai ser? Sei. Ele vai preparar o caminho do Senhor. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Então ele já tem uma identidade própria por Deus. Aqui já me faz lembrar lá no livro de Jeremias. Quando o Senhor disse, ei Jeremias, eu te escolhi. Antes mesmo de você estar no ventre da tua mãe, te escolhi, te santifiquei, te chamei por profeta. Eu te separei antes. Você entende isso daqui que Deus está falando com você? Não é as suas dores que te definem.
Não é a história que você viveu com seus pais que te define. Não é aquele pai que não te quis que te define. Não é aquela mãe que te abandonou que te define. Não é nada disso que te define. O que te define é o que já estava projetado antes mesmo de você nascer. É o que Deus disse que você vai ser, que você vai ser. É o projeto que Ele já havia escrito para você. É o que vai ser na sua história. Aleluia. O menino já tinha identidade. E o que eu faço, Maiara? Enquanto eu estou esperando, eu recebi a promessa, mas a promessa ainda não chegou. E o que eu faço enquanto eu estou esperando? Eu vou te dar uma dica. Enquanto você estiver esperando, sabe o que você faz? Continua queimando incenso. Mas eu não estou gerando. Continua queimando incenso. Mas a porta está fechada. Continua queimando incenso. Mas eu não estou tendo respostas para minhas orações. Continua queimando incenso. Mas eu estou me sentindo envergonhada, porque todo mundo está gerando e menos eu. Continua queimando incenso. Deus está dizendo, enquanto você queima o incenso, Ele está trabalhando no sobrenatural para te entregar o milagre. Enquanto você queima incenso, cadê pessoas que vêm para queimar incenso? Levanta a tua mão, cria coragem para adorar a Deus esta manhã. Entregue o seu louvor, a sua adoração para Ele, porque Ele está dizendo, enquanto você queima incenso, eu estou preparando o milagre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus entrega a promessa. A oração do casal foi ouvida, já tão velhos, avançado em idades, estéria, não consegue gerar. Porém Deus fez a promessa. O texto você já conhece, eu não vou me ater nessa parte que Zacarias não acreditou e ficou mudo. Ele ficou assim espantado, né? Com o que Deus disse para ele. Ficou tão espantado que ele falou assim: como que eu vou saber se esse negócio vai funcionar? Eu estou velho, a minha mulher está velha, ela é estéril, como é que eu vou saber? Aí o anjo dá uma resposta essencial para ele, assim, maravilhosa, né? Eu sou Gabriel. Você sabe quando... Só faltava ter a Bíblia naquele tempo para dizer, você sabe quantas vezes eu apareci na Bíblia? Eu sou um anjo muito especial, eu venho de vez em quando. Não é assim? Ele diz assim, ei, eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus. Né? Ele estava dizendo, você sabe quem que eu sou? A importância que eu tenho. Você sabe a importância que foi a sua história, que Deus está escrevendo na sua história, a importância que é. Deus mandou eu descer por causa de você. Deus mandou que eu saí do lado dele, que eu fico lá servindo ele, só para descer, para te dizer que você vai ser o pai do João. Você está entendendo o tamanho da dimensão? E ele ficou tão espantado que ele disse, mas como que isso é impossível? Aí o anjo falou assim, eu sou Gabriel. Eu vim te trazer essa notícia, mas porque você não creu, ó, boca fechada. Você só vai abrir a boca quando você vê a promessa cumprida na sua vida. Você só vai abrir a boca agora quando o menino chorar. Você vai ficar de boca fechada. Quando ele sai lá de dentro, todo mundo percebeu que tinha uma coisa estranha, porque ele estava calado, não falava nada, e o povo, tem alguma coisa acontecendo, teve alguma revelação de Deus. E assim ele ficou calado. Porém, entretanto, a promessa se cumpriu. A Bíblia diz que o menino nasceu. Assim como Deus falou, a criança nasceu. O Joãozinho chegou na vida daquela família. Isabel está feliz, o casal está contente, os vizinhos nem se fala, se juntou tudo na casa do casal para celebrar. Vamos celebrar, o menino nasceu, já chegou o dia, vamos circuncidar o menino. Vamos lá, todo mundo, chegou, todos na casa dele. Chegaram na casa deles, para circuncidar o menino, para se alegrar com o menino. E quando viram o menino, chegaram para ele e disseram assim, olha, foi o texto que nós lemos, né? Que menino bonito, é a cara do pai. Que menino bonito, parece com o pai, vai chamar Zacarias. Olha que nome bonito, não é assim que a gente faz com a tradição? Nós não pegamos o nome do pai e damos para os filhos, ou se não alguém mais próximo, ele vai chamar Zacarias. Que nome bonito, e começa a espalhar no povo lá dentro da casa, é Zacarias o nome do menino, olha que fofinho. Vamos circuncidar, o nome do menino é Zacarias. E eu só imagino Isabel escutando.
eles colocando nome e rótulos que não foi o que o Senhor havia dado e falado a ela. Eu só fico imaginando a cara daquela mulher. Só que aquela mulher era uma mulher posicionada. Só que aquela mãe era uma mãe que se posicionava em favor dos filhos. Quando eles começaram a dizer que o nome era Zacarias, o texto me diz assim, ó, um não bem grandão, né? Não! Exclamação. O nome dele é João. Não negativo, o nome dele não vai ser Zacarias, vai ser João. Não, mas aqui, não tem ninguém na sua família com esse nome. Não tem ninguém perto de você com esse nome. O pai, um parente próximo. O nome dele tem que ser Zacarias. Ela, não, o nome dele é João. E eu imagino, o texto não me discorre, mas eu posso aqui pensar que talvez ela até aumentou um pouco, né, e diz assim, o nome dele é João, porque Deus falou que ia ser João. Deus não disse que era Zacarias, Deus falou que o nome dele ia ser João. Era uma mãe posicionada que se levantava em favor do seu filho para dizer que quem nasceu para ser João não pode ser Zacarias. Você entende? Talvez você tenha sonhos e projetos para os seus filhos, mães, e todos nós temos. Eu de vez em quando brinco com a Radassa, você é tão linda. Minha filha, você daria uma médica, imagine ser vestida de branco. Ô minha filha, você daria uma dentista, olha que lindo. Olha para a Nayane, você podia se inspirar nela. Seja uma pediatra. E ela, Deus me livre, mãe. Está repreendido, não quero nada disso para minha filha. Então, seja uma psicóloga, seja mais ou menos parecida com a sua mãe. Né? Ela disse, eu quero ser advogada juíza. E se não, eu vou ser delegada. Eu, glória. Não é não? Porque quem nasceu para ser Radassa não pode ser Maiara. Quem nasceu para ser João não pode ser Zacarias. Os seus filhos não viverão os seus sonhos. Os seus filhos viverão sonhos que Deus projetou para eles. Não queiram fazer teus filhos viver o sonho que você não conseguiu, porque você não conseguiu viver porque aconteceu algumas coisas na sua vida. Quem sabe você desistiu, você fracassou, ou quem sabe situações te impediram de ser o que você sonhou para ser, e agora você quer que o seu filho seja o que você quer que ele seja. Seja e deixa o seu filho ser aquilo que Deus sonhou e aquilo que Deus disse para você que ele seria. Lembra quando Deus falou que ia te dar um filho para a glória do nome dele? Quando Deus falou que ia te dar um filho para fazer a obra dele? Quando Deus falou que ia te dar um filho para glorificar o nome dessa terra? Deixa Deus cumprir os propósitos na vida do menino. Aleluia! E ela disse não, o nome dele vai ser João. Aí, como mulher não tinha muita voz naquele tempo, né? A mulher falava, eles ficavam meio assim, vou ouvir muito essa mulher não. Deixa eu perguntar para o homem da casa. Aí vamos lá no Zacarias, está ó, mudo. Vai falar não, fica caladinho. Você não creu na promessa, agora você vai ficar calado também. Caladinho. Ele está caladinho. Aí viram para o pai e fazem sinal para o pai. Como é que vai ser o nome do menino? E o pai estava falando ou não? Não, o pai estava mudo. Aí ele olha para Zacarias, olha e pede uma tábua. Que ele queria escrever. E Zacarias, como um pai posicionado também, que teve a experiência com um anjo lá dentro, onde ele estava queimando o incenso, olha e diz assim, não, o nome dele vai ser João. Pais posicionados geram filhos com propósitos. Pais que se posicionam em favor dos filhos verão os seus filhos viverem os projetos e sonhos que Deus sonhou para eles. Pais que se posicionam não deixarão o inimigo colocar rótulos e identidades que não é o que Deus projetou para a tua família e para os teus filhos. Eles querem que eles sejam o que o sistema está impondo para essa geração.
o que a sociedade está impondo para esse tempo, o que a cultura está dizendo que teu filho tem que ser. O inimigo busca tirar os nossos filhos dos propósitos de Deus, afastá-lo das promessas que foram feitas para eles, atribuindo-lhes uma identidade que não é a identidade que Deus projetou. O mundo quer influenciar os propósitos de Deus na vida dos nossos filhos. Mas Deus chamou os teus filhos para ser cheio do Espírito Santo. Deus chamou nossos filhos para ser grandes sobre esta terra. Deus chamou nossos filhos como os pequenos Joãos, que vão andar nessa terra anunciando a palavra do Senhor, que vão andar nessa terra preparando o caminho para a volta de Cristo, que vai andar nessa terra para profetizar, que vai andar nessa terra por onde eles andarem, para dizer que Cristo é a marca que está sobre a vida deles, que a identidade deles não são aquilo que o mundo lá fora está ditando, mas a identidade deles está forjada na palavra, naquilo que Deus determinou para a vida deles. O inimigo quer fazer isso, mas nesta manhã eu vim dizer para você que aonde há mães posicionadas, há filhos de pé para viver as promessas de Deus. Há mães posicionadas, há filhos de pé para viver as promessas de Deus. Só vai ser João se tiver mãe e pai posicionado. Só vai viver promessas de Deus se tiver mãe e pai posicionado. Mãe que ora, mãe que discerne, mãe que luta pelos filhos, que caminha no centro da vontade de Deus. Seus filhos vão viver os projetos e sonhos que Deus projetou. Aleluia. Eu vou entregar uma palavra forte agora, e não me tenha mal com o que eu vou dizer. Mães, não seja frouxa. Se posicione em favor dos seus filhos. Não seja frouxa. Não solte a corda. Nós estamos vivendo em um tempo que nós estamos soltando a corda. E Deus está dizendo, puxa a corda para mais perto de você. Nós estamos vivendo um tempo difícil e as coisas ainda vão piorar. Os nossos filhos precisam estar debaixo da nossa proteção e ensinamentos na palavra de Deus. Não largue a corda. Seja mãe posicionadas. Mães que oram, mães que ensinam o teu filho a palavra da verdade. Mães que pegam o celular quando for preciso. Mãe que bota de castigo quando for preciso. Mãe que ensina a verdade quando for preciso. Se posicione, mães. Não entregue o seu filho para viver o que o mundo está projetando lá fora. Ai, mas nós estamos em tempos modernos. Ai, mas nós estamos em novos tempos. Se eu falar, vai dar problema. Não vai dar problema. A Bíblia diz que se for preciso, pega a varinha e dá uma varadinha nele, não tem problema não. Eu estou dizendo para você, não abra mão do teu filho para viver os projetos de Deus. Não deixe Satanás tirar a identidade que Deus deu para os teus filhos. Mães posicionadas vão gerar filhos com propósito. Vamos ficar de pé? Mães posicionadas são aquelas que mesmo em meio às maiores dores e incertezas das suas vidas, escolheram permanecer firmes na presença de Deus. Eu sei que talvez você, mãe, carrega uma dor muito maior dentro do seu coração. Talvez seus filhos não estão aqui na presença de Deus. Talvez você foi alguém que perdeu um dos seus filhos também. Quem sabe você ainda não teve um filho. Cada mãe carrega um tipo de dor diferente nesta manhã. Talvez o seu filho está numa posição que você não gostaria que ele estivesse. Talvez não por culpa sua. Talvez você sempre foi uma mãe posicionada, mas por escolha própria, porque chega um dia que o menino vai voar. Tomar suas próprias decisões e nem às vezes querem ouvir os seus conselhos. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, mãe, o Senhor te chamou, não é para ver os seus filhos fora da presença dEle.
O Senhor te chamou não é para ver os seus filhos recebendo rótulos e identidades que não são o que Deus projetou para ele antes mesmo dele chegar no teu ventre. Nós ouvimos a Nayane dizer ontem que é quantos espermatozoides mesmo? Ela está aí? Quantos que é o espermatozoide mesmo? 300 milhões de espermatozoides. Conseguiu chegar. Olha para o seu lado aí, ó. Você está mais bonita agora, né? Naquele tempo você era só um bichinho assim. Você cresceu, que o cabelo, tudo, né? Ela ensinou ontem, irmã, que até o cor do seu cabelo, tudo, já estava tudo projetado por Deus. Aquele que entrou lá já sabia que você ia ser louro, você é moreno, você é olho azul, olho claro. Tudo já estava projetado por Deus. E o seu filho, mãe, foi projetado por Deus antes mesmo de você projetar em querer ter ele. Deus já viu os escolhidos e escolhidos para viver o propósito de Deus nessa terra. Não aceite menos. Se posicione como Isabel. Não deixe que as suas dores passem de geração em geração e atinjam os teus filhos. Decida se curar. Decida não ser mais vítima das suas dores, para você ser uma mulher posicionada e fazer seus filhos viver diferente do que você viveu. Porque às vezes a gente quer guardar as nossas dores e traumas como bichinho de estimação. Guardar aqui dentro o meu bichinho de estimação, vai ficar comigo. Porque é muito mais fácil eu ser vítima do que eu me posicionar. Porque para você posicionar, você tem que ter decisão. Você tem que abandonar coisas. Você tem que abandonar traumas, dores, dificuldades, ensinamentos errados que o seu pai te ensinou. Tem gente que não quer abandonar. Eu aprendi assim, você assim, vou passar assim para os meus filhos. Você está vendo que não está certo. Você está vendo que não condiz com a palavra. E Deus está dizendo, para se posicionar, você precisa ter coragem. Você precisa ser decisiva e dizer, eu vou me posicionar para meu filho viver o que a Bíblia diz que ele vai viver. Como é que é, pastor Isaac? A Bíblia diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Como é que é o resto? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu espero nas promessas que a Bíblia diz que são para mim. É isso. Está resumida aqui a pregação. É isso que Deus espera de cada uma de nós, mães posicionadas. Eu quero encerrar orando por você nesta manhã. Orando por todas as mamães que hoje ouviram essa palavra e decidiram se posicionar ainda mais para ver os seus filhos viver os projetos de Deus. Quem sabe o seu filho está longe da presença de Deus. Se posicione hoje aqui no altar. Tenho certeza que o Senhor vai resgatar os seus filhos para viver os projetos e sonhos de Deus para a sua vida. Onde está a primeira mãe posicionada que vai vir na frente e receber a oração? Não tem muito tempo não. Se eu fosse você vinha logo. Aleluia. Aleluia. Isso. Mães posicionadas. Mães que se posicionam em favor dos filhos, que não aceita ver os filhos longe da presença de Deus, que não aceita ver os filhos vivendo o que o mundo está ditando para ele viver. Mãe que posiciona para trazer os filhos para a casa do Senhor, para viver a palavra, a verdade, os projetos e sonhos que Deus projetou. Cadê você? Se os filhos estiverem aqui, pode vir também para perto da tua mãe. Pode vir. Pode vir. Cadê as mães com os filhos agora na frente? Todas. Vem, minha gente, pelo amor de Deus. Isso, sai do lugar, movimenta. Tem gente que quer receber milagre, mas não quer sair do lugar. Vamos, mães, filhos, vem pra frente. Vamos terminar juntas orando. Um pouquinho de retorno aqui pra mim, retorno. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, isso aí. Aleluia. Cadê as mães com os filhos? Isso, mães com os filhos. Fica perto do seu filho, da sua filha. Isso, juntos. Vamos orar pelas mães, vamos orar pelos filhos aqui. Nós não aceitamos os nossos filhos receber uma outra identidade que não seja a identidade que Deus projetou para eles. Os seus filhos
Isso, eu estou esperando. Se seu filho não estiver aqui, não tem problema. Você pode vir assim mesmo. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidar todas as pastoras para me ajudar a orar. As intercessoras também, se possível. E também os nossos pastores. Todos. Eu quero que vocês me ajudem. Coloque a mão sobre esses filhos e sobre essas mães. Para que Deus dê graça às mães para continuar ensinando seus filhos no caminho do Senhor. E para que Deus dê sabedoria aos filhos, para que não se afastem da presença do Senhor, para viver os projetos, sonhos e promessas que Deus tem para a vida de cada um deles. Vamos orar, Pai. É no nome de Jesus que nós estamos aqui na Tua presença. Nós queremos Te agradecer por esse Dia das Mães e Te louvar pela vida de cada mãe que está aqui nesta manhã e cada filho também. Abençoa, Senhor, as mães que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus, fortalece o coração desta mãe. Cura esta mãe, Senhor. Cura o seu coração, a sua alma. Ó Deus, de toda tristeza, de toda angústia. Ó Deus, de toda dor, de todo trauma, toda dificuldade que essa mãe carrega. Ó Deus, se existir algum pai aqui, alguma mãe, ó Deus querido, algum filho que precisam se perdoar, que precisam se amar, que precisam se abraçar. Deus, eu te peço, toca no coração agora. Se você sentir que precisa pedir perdão para sua mãe, que precisa pedir perdão do filho para a mãe, da mãe para com o filho, faça isso agora. Abraça a sua mãe, abrace ela, peça perdão, declare para ela o seu amor. Hoje é manhã de Deus restaurar, de restituir as mães para com os filhos para com as mães. Os seus filhos viverão os projetos que Deus sonhou. Os teus filhos têm identidade, os teus filhos têm propósito. Deus te chamou para viver o extraordinário do Senhor nessa terra. Não aceito, Pai, os nossos filhos longe da Tua presença. Que o Senhor Arabassure me calabarabaxere Arabassure me calabassure calabas. Há uma unção de cura aqui nesta manhã. A unção de cura. Deus está curando corações de mães aqui. Deus está curando corações de filhos aqui. Deus está curando nesta manhã e convertendo os corações dos pais para os filhos, e convertendo os corações dos filhos para os pais. Seja tocado agora, mãe. O Senhor está te dando graça. O Senhor está te sustentando. O Senhor está te fortalecendo, mãe. Os seus filhos viverão as promessas de Deus. Deus vai resgatar e trazer de volta, porque você se posicionou. Arabacachure me calabassure rabalabas. Arabassure calabassara bacalabassure rabas. Seja tocada por Ele agora. Seja cheio do Espírito Santo, mãe. Seja cheio, filho do Espírito Santo. Deus te chamou para gerar e para ser um instrumento para a glória de Deus. Enquanto você continua na frente, escute o que eu vou dizer aqui, por favor. Enquanto você continua abraçando o teu filho e as irmãs ainda estão orando, por favor, abra um corredor aqui para mim. Por favor, abra um corredor aqui para mim. Me ajuda aí os obreiros e obreiras. Abra um corredor, um meio livre aqui. Todas as mães que ainda não foram mães, mulheres estéril, mulheres com mioma, mulheres com endometriose, mulheres com qualquer tipo de dificuldade para engravidar, ou quem sabe, ainda você nem sabe que tem dificuldade, mas ainda não conseguiu ter o teu sonhado bebê. Vem aqui na frente, porque eu vou pôr minhas mãos em você. Você vai gerar esse ano. Você vai gerar esse ano.
Não vai nascer esse ano, mas que vai entrar hoje esse ano, vai. E a Nayane vai estar aqui para te ajudar no parto, ainda por cima. Junto com dela que vai nascer. Fica aqui, Nayane, que eu quero que você ponha a mão nessas mulheres. E a mesma graça que Deus te deu para gerar filhos, você vai pôr a mão sobre elas vão gerar. É só para quem crê isso aqui. Deus está me dizendo que tem mais, você está com vergonha, você vai perder a bênção. Você vai perder a bênção, porque está abrindo aqui nessa manhã, aqui, ó, do céu. Deus está dando fertilidade aqui, mulheres para gerar. Quer mais um, cara? Vem também. Quer mais um? Se você quiser mais um, pode vir também, que Deus te dá. Amém? Tem mais alguém? São essas 3 aqui. Pastora Edna, coloque as suas mãos sobre elas. Nayane, coloque as suas mãos sobre elas. Cadê uma irmã que tem muito filho aqui? Quem tem mais de 4 filhos aqui? Cadê a sua mãe? Vem cá. Vem cá, minha amada. Aqui, ó. Nessa irmã aqui. Coloca a mão sobre elas aí também. Isso. A mesma graça que Deus te deu para gerar. Quantos, irmã? Quantos que ela gerou? 7 filhos. 7 filhos. Faz dela, pai, mais de 7, se elas quiserem. Mais de 7, como o Senhor fez com Ana. Ana não gerou, pai. Penina gerava. Mas quando o Senhor entregou Samuel, depois mais 7. O Senhor é Deus que faz a terra. E nós estamos profetizando que a madre, ela vai abrir esse ano. Nós vamos pegar o bebê em 2026 para a glória do teu nome. O João vai chegar para fazer a tua obra nessa terra. Pai, eu profetizo agora madres abertas. Madres abertas. Madres abertas. Madres abertas. Tira a esterilidade agora. Tira, pai, as dificuldades. Tira, meu Deus, visita os maridos também. Se o problema for lá nele, toca nele também. E que ele seja curado. E que elas recebam. Em nome de Jesus, cura. Cura, cura. O Senhor faz da estéril a mãe de filhos. O Senhor faz da estéril a mãe de filhos. Em nome de Jesus. Bota a mão no ventre. Bota a mão, Nayane, na barriga dela. Isso. Bota a mão no ventre. Profetiza a vida. Profetiza a vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É por ti. É contigo. Xarabacachure me calabás. É contigo. É contigo. Abachure que lebachure me calabás. E que te bachure me calabás. Bashure be calabashure que calabas. E bashure be calabashure be calabasarabai. E me calabashure be calabashure rabas. Deus está quebrando correntes aqui. Correntes que estão prendendo o seu filho. Deus está quebrando correntes. Correntes da maldição agora estão sendo quebradas. Correntes que levou o teu filho para longe da presença de Deus. Corrente que levou o teu filho para fora da presença de Deus. Corrente que está aprisionando o teu filho nas drogas. Que está aprisionando o seu filho no homossexualismo. Que está aprisionando o seu filho em várias coisas que desagradam a Deus. Essa corrente está sendo quebrada. Você viverá os projetos de Deus para sua casa. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Receba no nome de Jesus. Receba no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Filhos restaurados. Filhos curados. Sua filha está aqui, irmã? Chama ela aqui, vem cá na frente com ela. Labachure, fica aqui, não sai não. Ara, fica aqui. Fica aqui, minha querida. Fica aqui, pastor Marcos, perto da tua filha, perto da tua neta, perto da tua esposa. A igreja estenda a mão para cá.
Você vai viver os projetos de Deus na tua vida. Todos que Deus entregou para o teu pai e para a tua mãe. E ainda quando você estava no ventre da tua mãe, que não foi fácil você chegar aqui. Foi difícil. O inimigo não queria que você chegasse nessa terra. Mas antes de você estar no ventre da tua mãe, o Senhor te escolheu. O Senhor te chamou para ser profeta para essa geração. E ó, você rodou. O inimigo tentou de todas as formas para te tirar do propósito. Mas havia uma mãe e um pai posicionado, que dobrava o joelho e dizia: eu não aceito, eu não abro mão. Eu não conheço a tua história, mas Deus está me dizendo nesta manhã: Ele não abre mão de você, porque pais posicionados geram filhos para propósito. Você vai viver todos os propósitos de Deus para a tua vida. Deus cura algo na sua mente. Bota a mão na cabeça dela, pastor Marcos. Deus cura algo na sua mente hoje. Deus cura algo dentro da tua mente hoje. Todas as dores e traumas que você viveu, Deus está te dando alívio agora na sua mente. Porque a tua mente é a mente de Cristo, para viver os projetos e propósitos de Deus na sua vida. Nada do que você viveu, nada do que você passou vai tirar você dos projetos do Senhor, porque o Senhor não abre mão daquilo que Ele projetou para a tua vida e para a tua história. E o Senhor está dizendo hoje: eu estou te curando de algo que há muitos anos tem atrapalhado o seu sono, tem atrapalhado a sua vida com crises de ansiedade. E eu sou Deus que toco na mente, no coração. Eu sou Deus que toco no sentimento. Eu sou Deus que resgata a sua vida sentimental e te entrego algo novo para você viver os projetos e sonhos do Senhor. Assim diz o Senhor. Abraça ela. Abraça ela. Arabacachure behalabas. Ibacachure bahalabachara bahalabasura. Abacachure calabasure bahalabas. Pastora Edna, o Senhor me entrega uma palavra e te diz: o tempo ainda não acabou. Arabachure calabasure. É nesse tempo que Deus vai te usar muito mais do que Ele te usou na tua juventude. E o Senhor diz para Deus: Deus, eu não estou suportando mais. E o Senhor te diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não, tu não vai ser sepultada, não. Ainda não chegou o teu tempo. Eu restauro teus ossos, a sua saúde. Eu te coloco de pé, porque a obra ainda não acabou. O Senhor te diz: é muitas vezes os bastidores que eu te uso. É muitas vezes quando alguém te liga e ninguém está vendo, que você dá uma palavra de cura e eu te uso na terra. O Senhor te diz: eu vou continuar te usando. É na velhice que tu verás a minha glória sobre a tua vida, porque eu te chamei como profeta para esse tempo. Arabacachure halabas. Irebacalabas, uribicalabas. Arabas, uribicalabas. Deus está aqui. Deus está neste lugar. Xarabasuribi calabasure halabácia. Xarabacachere bahalabacere beha. Ribicachure bahalabacere bahalabas. Rabacachure behalabachure birabalaba. Seja tocado por Ele nesta manhã. Sinta o cheiro da sua glória. Sinta o cheiro da sua glória. Sinta o cheiro da sua glória. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Amém. Pode se assentar, minhas queridas. Obrigada, meus irmãos. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Quero agradecer às irmãs por esta oportunidade. Que Deus continue falando ao seu coração. Hoje é o dia das mães, né? Eu quero agradecer a Radassa, minha filha, por ser uma filha maravilhosa. A amiga que Deus me deu. Ai de mim, se não fosse a minha filha. Eu agradeço a Deus todos os dias.
Que é quando eu estava sozinha, ela estava lá do meu lado. É quando eu estou triste, é a que me consola. E eu agradeço a minha filha por todos os dias andar comigo, estar comigo, né? Eu tenho meu mais velho que já casou. E é homem, muito carinhoso também, amigo também. E quando eu fui ter meus filhos, eu sempre falava, Deus, eu quero um homem, primeiro. Porque no meu pensamento, eu pensava, se um dia eu ficar velha sozinha, eu tenho um homem para cuidar de mim. No meu pensamento, né? E eu dizia assim, Deus, agora eu quero uma menina. Porque eu quero uma menina para ser amiga. Para estar comigo todos os dias. Deus cumpriu esse desejo no meu coração. E eu só tenho a agradecer ao Senhor. Amém, irmãos? Obrigada, que Deus abençoe em nome de Jesus.